Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira Silva, Luís Marques e Rui Pego, hoje sem Luís Marinho, que está em gozo de merecidas férias, não é? São merecidas. Quer dizer, merecidas não são assim tanto, não é? Mas pronto. Mas são férias. Não estão daqui. Bom, exatamente. Não estando aqui, não está merecido. Sim, senhor. SIC volta à liderança da televisão por uma margem muito curta, muito pequena, mas ganhou março, e até 7 de abril perdeu apenas um dia. Isto é um sinal interessante para aquilo que se estava a desenhar, não é? Sim, é uma recuperação que já vinha a ocorrer há um mês, há cerca de um mês, desde que mudou a programação da TVI com o fim do Big Brother, da versão da Big Brother que estava em antena, e com o novo Big Brother. A partir daí a SIC recuperou com uma melhor oferta na ficção. As duas novelas da SIC estão a fazer melhor que as novelas da TVI. E a verdade é que ganhou por 80 espectadores. Enfim, digamos que é à pele, mas por 80 se ganha, 80 se perde. Não é? Como é que isto aconteceu? E porquê é que só aconteceu agora? Praticamente uma semana e tal depois do final do mês. Porque isto é o somatório de várias coisas. Portanto, as audiências têm 3 componentes. A audiência do dia, a audiência do voz-dal, que é que as pessoas que veem depois dos 60 segundos, quer dizer, um minuto depois, até cerca de um dia, e depois o acumulado dos 7 dias. Portanto, esse acumulado é que dá, a soma destas 3 componentes é que dá o total das audiências. E foi exatamente por isso, foi no acumulado dos 7 dias, tanto que a SIC recuperou uma perda, tanto que tinha, que já era pequena em relação, tanto ao mês. Isto foi um bom sinal para a SIC, obviamente também é um bom sinal para o que está a passar neste mês, porque este mês está a confirmar que a SIC está sistematicamente à frente da TVI. E há aqui, por além da recuperação da SIC, uma erosão da programação da TVI, que há uns anos que foi anunciado como tendo entrado numa fase de grande renovação da oferta, e que nós vemos hoje na TVI, digamos que também é um pouco dos canais jornalistas em geral, mas em particular na TVI, que, como disse e repito, prometeu uma grande renovação, e a verdade é que temos uma programação assente no Big Brother e nas novelas, como sempre. Há 20 e tal anos ou mais que é assim, com uma perda sistemática de audiências e de pessoas a ver os canais jornalistas, e isto obviamente é um problema que devia preocupar os responsáveis das televisões e em particular da TV. A TVI está muito estática, digamos, pouco inovadora. Também o Jornal da Noite não está a funcionar como aquilo que era suposto, sobretudo com a investigação própria, está fraquinho. O Jornal Nacional. O Jornal Nacional, é isso. Está fraco. E, por outro lado, também não tem um grande programa que conduza para o telejornal deles, não é? Para o jornal seja, o Big Brother não está a resultar. Mas não está a resultar. Não. Outra questão é que fica-se com a sensação de que o verão é sempre mais complicado para a RTP, visto que há mais sol, os mais velhos veem menos o preço certo, e, portanto, isto vai levar a alguns acertos, possivelmente, dentro da programação, não é? Um dado interessante na programação da TV, que foi eles inventaram, como um dos elementos de renovação, foi uma nova versão do Juiz Cid, que se chama um programa A Sentença, que é à tarde, a seguir ao jornal. Mas com sucessivos episódios, não é? E que agora já tem 4 ou 5 episódios durante a tarde. São sentenças de uma tarde. É um massacre jurídico. Eu já não sei se aquilo é repetido, são novas, mas são bem 3 horas para a sentença. Que revela realmente o ponto em que se chegou. Eu já não posso ver o juiz à minha frente, é uma coisa. Bom, e depois repete naquele canal que eles têm depois o V mais. Ainda na televisão, transferências da SIC Notícias para a CNN. O Sebastião Bugalho está na CNN, apareceu na CNN, dá a ideia que se transferiu, com Adão e Silva, não é? E perde para o João Maria Joné, não é? Que o Sebastião Bugalho está aqui a ter um percurso um pouco acidentado, não é? Passou do jornalismo para a política, da política para cabeça de lista, portanto, às europeias, que é um salto gigante, não é? É um grande pulo.
E manteve-se no comentário, no Grupo Empresa, para onde ele tinha mudado, e agora, de repente, muda outra vez para a CNN, para um frente a frente com o Pedro Adão e Silva, com uma particularidade. É que na sua primeira emissão foi sexta-feira, penso que é sexta-feira, não é? Sim. Ou seja, será amanhã, hoje é quinta-feira, será amanhã, faz amanhã 8 dias, e amanhã será o segundo. Perdeu para um programa da SIC com o João Maria Joné, um programa sobre, portanto, as medidas do Trump, portanto, essa crise económica e macroeconómica, e a verdade é que o João Maria Joné ganhou ao Sebastião Bugalho, que não deixa de ser irónico, e deve ter provocado risos, portanto, em Passo de Arcos. Exatamente. E eles tiveram já algum despique nas redes sociais há uns tempos. Sim. O João Maria, porque não lhe perdoou aquele salto que ele deu direto para a política, não se perdoam uns aos outros. Mas agora está na política e continua a ser comentador, também me parece, embora esteja na Europa. A forma, aliás, como ele está a defender o Primeiro-Ministro é pouco inteligente, não é? Porque não custa nada reconhecer que houve aqui falhas. O próprio Primeiro-Ministro já reconheceu, e ele continua a dizer que não, que o Primeiro-Ministro deve ser muito bem, portanto que está a ser mais papista que o Papa. Isto não lhe está a ficar, se calhar o público dele não lhe está a perdoar esta deriva fundamentalista. Estamos a gravar quinta-feira, 10 de Abril, faz hoje 81 anos a Rádio Renascença, 88 anos, quero dizer, 88 anos a Rádio Renascença, e está com grande pujança de mercado. Por exemplo, no ranking nacional de podcasts, o Extremamente Desagradável lidera em absoluto, é um fenómeno extraordinário, da Joana Marques, e que agora no ranking nacional que sairá nos próximos dias, continua a ser líder absoluto, com uma larguíssima distância em relação ao segundo classificado, este conteúdo extremamente desagradável da Joana Marques. Portanto, os meus parabéns à Renascença, os nossos parabéns à Renascença, por mais um aniversário, são 88, é um número redondinho, não é? Sim. E, portanto, é sobretudo a vitalidade. É uma casa que soube sempre adaptar-se a todas as realidades. Teve programas disruptivos antes do 25 de Abril, foi a força da resistência durante o PREC, e por aí fora tem vindo sempre a adaptar-se de uma forma consentânea, não só com a sua mensagem, mas também com uma mentalidade nova e aberta e digamos, descomplexada, não é? Portanto, é realmente uma casa onde dá gosto de estar e dá gosto de ouvir, sobretudo. Não é? Eu aproveito, aliás, para fazer um outro elogio à Rádio Renascença. Eles iniciaram, nas últimas eleições, penso que foram eles, um programa chamado A Sondagem das Sondagens, em que eles fazem um tratamento de todas as sondagens, sintetizam, e depois, enfim, há sistemas informáticos e tratamentos estatísticos relativamente a essas consolidações, e que é um trabalho muito interessante. E penso que foram eles que começaram o ano passado, e que este ano o Observador está a replicar numa rubrica que começou agora, que se chama Radar das Sondagens, que é liderada pelo Luís Aguiar Conraria, que é professor na Universidade do Minho e é colunista do Expresso, e que faz um trabalho com muito rigor e de muita seriedade, e que eu sou consumidor. Eu recomendo que vejam tanto o Radar das Sondagens como ouçam a sondagem das sondagens da Rádio Renascença, que é um excelente trabalho. Muito bem. Tu trazes também, Luís, uma boa notícia sobre uma rádio prisional em Aveiro. Sim, foi já havia aqui uma rádio no antigo Júlio de Matos, que fez em dado momento um protocolo com a Antena 1, de difusão também na Antena 1, e portanto essa é uma boa notícia. Porque, foi uma reportagem que eu vi, penso que foi na SIC, na prisão, na prisão de Aveiro, não sei como é que se chama a prisão, se é o sistema prisional de Aveiro, mas é a prisão de Aveiro, não interessa, para o caso. E é uma iniciativa de uma aluna do mestrado de Comunicação Social de Coimbra, chamada Inês Coelho, que mobilizou alguns detidos, alguns prisioneiros, para uma rádio que existe, a Rádio Prisional de Aveiro, que emite 2 ou 3 horas por dia, mas é muito interessante, a reportagem era muito interessante,
e os prisioneiros e os radialistas, portanto, que fazem, que são prisioneiros, que são presos, são muito interessantes, com um bom enquadramento e com uma boa perspectiva relativamente ao trabalho. Parabéns para a Inês Coelho e para as pessoas que fazem a rádio. Bom, boas notícias é aquilo que é preciso, não é? Sobretudo na nossa área de atividade, nos média, particularmente na rádio, mas porque nós vivemos num tempo de fake news, não é? A notícia de que as tarifas seriam adiadas 90 dias fez as bolsas voltarem ao verde. Mal a Casa Branca desmentiu essa notícia, que agora veio a confirmar outra vez, mas desmentiu essa notícia, as bolsas caíram outra vez para o vermelho. No fundo, o Trump provou do seu próprio veneno, não é? Eu acho que a declaração dele é gravíssima, porque ele diz, umas horas antes da decisão que toma, que quem comprar ações está a fazer um bom negócio. E, portanto, eu imagino a telefonar ao Musk, ao Bezos e ao tipo lá ao Zuckerberg, a dizer, epá, e tal, que vocês comprem porque isto vai compensar. E, portanto, ele domina a decisão, domina a atualidade, domina facilmente as compensações bancárias ou bolsistas e, portanto, eu acho que não me admirava que houvesse aqui também mais um objetivo relativamente à questão substancial. Eu mantenho a minha opinião de sempre, os chineses vão dar cabo dele e os próprios americanos. Os chineses, sim, os chineses. Os chineses. Não, é só para que fique registado. A minha dúvida é se é mesmo a fake news ou se foi ele que pôs a rolar a notícia de que ia fazer esta pausa de 90 dias e que depois desmentiu e que depois voltou a pôr a pausa dos 90 dias, não é? Porque hoje não se consegue saber isto em rigor, não é? Bem, agora sabes que é oficial, não é? Portanto, sim, foi assumida pela sim, Casa agora Branca. sim. Na altura não foi. Bom, uma parte apenas dentro desta gestão que é difícil até caracterizar, mas tem componentes até de alguma ordinarice, não é? Portanto, aquilo que ele disse sobre os países devedores que lhes estão a pedir apoio e os termos em que ele usou, que eu não posso aqui repetir, porque, tendo em conta a má educação, é de uma falta de tino e de educação incomportável, insuportável para um presidente americano. Agora, olhando para a imprensa internacional e para a forma como este assunto, como este tema está a ser tratado, há genericamente duas correntes. A corrente largamente maioritária, que diz que isto é tudo uma maluquice, ele é doido, está rodeado por doidos, incompetentes, decididos a acabar com a economia do mundo, a destruir a economia dos seus próprios aliados e, por arrastamento, a própria economia dos americanos, dos Estados Unidos. Depois há uma corrente amplamente minoritária que tenta encontrar alguma lógica no meio disto tudo, não é? E não é fácil encontrar essa lógica, mas pode encontrar, mas pode haver. Desde logo, do ponto de vista tanto da estratégia, da tática que ele está a usar, é uma tática tanto que ele já tinha usado e que está explicada num livro que saiu, portanto, sobre a tática negocial do Trump nos seus negócios, que é isto, é o de ameaçar e recuar, de pressionar e recuar, de chantagear e recuar, sempre para conseguir ganhos negociais cada vez que, tanto que faz estas pressões e tanto o adversário fica à defesa e depois aceita as condições do adversário, que é ele. Bom, não sei se é exatamente o objetivo final é este. Eu não sei exatamente se ele é completamente maluco e isto é tudo uma loucura. Se há aqui algum objetivo, algo mais profundo que nós ainda não estamos a ver e que tudo isto possa ser uma tática, mas o que eu sei e que nós sabemos todos, é que isto está a provocar uma situação de caos na economia internacional, riscos de recessão graves para a economia internacional, a destruição do comércio internacional tal como nós o conhecemos, e ninguém pode garantir como é que vamos sair disto.
Não, além da economia, a própria situação de paz que o mundo tem conhecido de forma relativa. Não é? Sim, nós já lá iremos falar sobre a questão Não, do... mas para já, em relação à paz, há aqui duas coisas que para já ele falhou rotundamente. Sim. Ele prometeu que acabava com a guerra na Ucrânia e a guerra, portanto, continua. Aliás, as notícias de ontem são alarmantes, porque temos os americanos e os ucranianos a dizerem que os russos vão iniciar agora uma nova ofensiva, a ofensiva da primavera. E em Gaza é o que se está a ver, está cada vez pior, não é? Portanto, ou seja, nesse ponto de vista, as promessas dele, portanto, são um falhanço total. E Taiwan cercada, virtualmente. Sim, absolutamente. Desculpa. Taiwan cercada? Sim. Mas ainda neste domínio não será exatamente uma fake news, mas a primeira página do JL, em que celebra o bicentenário de Camilo, traz uma foto do Essa de Queiroz, não é? E depois, curiosamente, o título é Camilo continua reticências, não é? Continua para Essa de Queiroz. Eu imagino que os camilianos devem estar horrorizados, não é? Sim, e eu imagino, digamos, o desgosto do diretor, porque certamente ele não estava lá. Certamente. E estas coisas acontecem, mas realmente no Jornal de Letras, uma confusão dessas... Não sei se ainda o diretor ainda é o mesmo. O José Carlos Vasconcelos. Ainda é o mesmo. Coitado, não merece. Sendo ele o diretor, é um pouco estranho. Bem, sendo qualquer pessoa, evidente, não é aceitável. Mas, sendo em particular o José Carlos Vasconcelos, não é justo que isto lhe aconteça, não é? Eu só vou dizer uma coisa que é assim, fui diretor do Jornal Diário, no caso e um dia aconteceu uma coisa extraordinária porque fizemos uma coisa sobre o cobrador do fraque. E então temos uma página, aquele era um tipo com fraque e tal, não sei o quê. E toda a gente viu, olhámos todos para aquilo, foi muito engraçado, batemos todos das palmas e no dia a seguir liga-me um sujeito e diz, eu queria falar com o Sr. Silva e tal, faz favor e tal. Olha, meu caro amigo, era só para lhe dizer que aquilo que está na primeira página não é um fraque, mas é uma casaca. Aquelas casacas, aba de grilo. Epá, realmente olhámos todos, ninguém viu. Acontece também. Acontece, justamente. Bom, mas eu queria ainda ficarmos um bocadinho mais aqui nos mídia por causa da primeira página do Público de segunda-feira, dia 7. Que tem um título que é Cannabis Medicinal rende bilhões a ex-governante do PSD. E diz depois que o Ângelo Correia foi o primeiro a criar uma empresa nessa área e vendeu-a por milhões. E quando eu vi aquilo, eu disse, e então? Não podes criar uma empresa e vender por milhões? Depois há declarações do próprio Ângelo Correia que diz que se reuniu com o secretário de Estado não sei de quantos e com a ministra da Agricultura e com um outro ministro qualquer. Mas, e então? Os empresários não reúnem com os governos? Sinceramente não consegui perceber se havia ali uma tentativa de começar a correr atrás daquilo que são as coisas das redes sociais, não é? Eu acho que sim, e por outro lado... e o sócio tem ligações com o Abramovich. Sim, mas há aí um conjunto de... O sócio quem comprou a empresa. Há uma realidade no meio disto. Esse é um grande negócio, sobretudo ali na zona de Setúbal. Portugal é o segundo exportador mundial, devo dizer, atrás do Canadá. Porque aquilo é feito em armazéns que até estão desafetados e não é feito em estufas. Tem um controle rigorosíssimo do ponto de vista da sanidade, porque aquilo é controlado por um Infarmed e por um conjunto de organismos. Bom, esperemos que assim seja, porque é para esse efeito. Aquilo é medicinal e tem. E, portanto, acho que o Ângelo Correia pode ser uma pessoa controversa, mas está perfeitamente no seu direito de fazer os negócios. Além disso, o Abramovich era um homem até é português, é um conterrâneo, não é? Como nós sabemos. Não é, claro. Então não é. Só não é de tomar, mas pode ser. É um judeu, não é? Exatamente. Exatamente. É praticamente primo do Silva. Não, o Abramovich é português, claro. O Silva sou eu. Eu também. É um parente próximo. Não é meu primo. Infelizmente, não é? Se calhar tinha querido umas viagens no iate. No iate dele. Onde é que ele estará agora, por isso? Deve estar em Moscou. Não sei, mas para aí, já se calhar ali ao pé da Crimeia e tal, na parte segura da Crimeia e tal. Ou então está preso.
Pois, Bom, mas como é que sabemos. vocês leram esta manchete do público, esta primeira Não, página do quer público? dizer, é um bocado forçado e, sobretudo, arranjar essas coisas todas. Se querem chatear o Ângelo Correia, bem basta o Almirante. Sim, há muitas coisas para chatear o Ângelo Correia, nomeadamente essa. Agora, neste caso concreto, enfim, não tenho a informação exaustiva sobre o tema, mas eu acho que a empresa nem sequer era dele. Ele foi consultor e assessor de Ele uma criou a empresa. empresa e vendeu-a depois, Assim, mas imediatamente. penso que não foi ele próprio que criou, ele criou para alguém. Sim, Ou seja, ele era uma espécie de mediador, era, não é? sim, Assim. é o que eu comparei com E ajudou a ajudou fundar a empresa, fez lobby para que na realidade é aquilo que ele faz, não tem mal nenhum, Não. a vida dele toda foi essa, não? Acho que foi o que ele Intermediar fez. negócios, Foi o que isso, foi o que ele fez. é estranho, só é estranho na exata medida em que ele é engenheiro. Se fosse advogado, ninguém ligava. Pois claro. Mas estamos a assistir a alguma contaminação dos média tradicionais pelas redes sociais? Bah, não sei, eu acho Não, que... neste caso apesar de concreto não parece. Não parece, Não, apesar não. de tudo aquilo é interessante do ponto de vista noticioso. O tema é interessante. É interessante, sim. E de facto é preciso reconhecer que O Ângelo Correia é investimento... sempre notícia. Não, claro, é sempre notícia. Ex-governante do PSD é que é mais notícia agora do que... Desde a redução dos pregos, a como é que é? A Exatamente, conspiração dos pregos. exatamente, É sim. sempre notícia, está sempre lá. Exatamente. Eles até pregos puseram nas fechaduras. Nunca mais me esqueço disso. Bom, Nas estradas. exatamente. Não, e nas fechaduras das portas, Das para os portas comerciantes também. não abrirem as portas. O Jornal I dedica a edição desta semana a uma relação dos miúdos com as redes sociais, o que pareceu um bom trabalho, bons materiais. O título é Influenciável esta semana, o que me pareceu também bem. Já o Público tinha feito matérias também interessantes sobre esta relação entre segurança e adolescentes. O Instagram acaba de bloquear o acesso até aos 16 anos, não é? Os diretos. Os diretos, sim. Transmissão em direto sem exatamente. autorização dos pais. E o Facebook e o Messenger Aos 18. até aos 18. Para evitar situações, supostamente, como aquela que tivemos agora, aquela violação que foi transmitida em direto em Louras. Não é? Portanto, isto, digamos que são, alertas que me parecem muito importantes para esta relação cada vez mais complexa dos adolescentes com as redes sociais. Do ponto de vista teorético, a medida é certa e está bem estruturada, está bem vista. Não sei se do ponto de vista da eficácia, se não vão inventar um VPN qualquer que dá para distorcer aquilo tudo e verem tudo o que quiserem na mesma, não é? Porque os miúdos têm uma capacidade de desviar e de rodear todos os problemas e irem ver coisas impensáveis. Eu sei googlar e pouco mais, não é? Mas eles fazem coisas extraordinárias. Sim, eles sabem fazer tudo. Não é? Sim, isso sem dúvida. Portanto, de resto, assim, Depois tem grupos, basta estar num grupo de 4 ou 5 em que um tem mais de 18 anos ou mais de 16 resolvem, tens não o é? problema. Resolvem, tem o problema está Teremos resolvido. que ver, do ponto de vista simbólico está correto, do ponto de vista pragmático, não sei, tenho dúvida. A SIC Eu, em lançou uma princípio, coisa a sou sempre semana contra passada, as não é? proibições, mas pode haver A situações SIC excepcionais. lançou uma coisa muito interessante que se chama SIC Explica-me, que é sobre literacia para os jovens, muito, muito interessante e que é uma excelentíssima iniciativa, sobretudo nesta altura É, sem dúvida. em que... Merece todos os elogios. Muito bem, menos criminalidade, mais crimes violentos e aumento da delinquência juvenil são dados de 2024 do RASI, do Relatório Anual de Segurança Interna. Entre jovens, que é o que nos interessa neste caso, no segmento entre os 12 e os 16 anos, a violência de grupo aumentou 12%. É o valor mais alto da última década, como uma tipologia que se consolida. Violência exercida por homens sobre mulheres, os miúdos sobre as miúdas, o que é também define um padrão que se mantém, o que é altamente E a criminalidade preocupante. juvenil também subiu para 12,5%. Subiu 12,5%. E em quase metade dos casos, os agressores tinham proximidade com as vítimas. Isso também tem a ver, provavelmente, com os grupos das redes sociais. Por aí Sim, e ganho de confiança e de Forma de se ludibriar as insinuar, pessoas, sim, exatamente. Sim. Isso é um relatório que não deixa, tem aspectos positivos, eu
não sou propriamente especialista, mas também tem aspectos preocupantes que têm a ver com a percepção que as pessoas têm. Há aqui aspectos que correspondem à percepção, não é? E hoje em dia não vale a pena as estatísticas ou o discurso político andar a negar que as percepções são irrealistas. Viu-se, aliás, com o relatório sobre a imigração. Sim, é verdade. É espantoso, não é? Quer dizer, Só agora descobrimos que Portugal tem mais 1,5 milhão de habitantes. Exatamente, Exato. exatamente. 15% da população, o que supera a média europeia. Exatamente. De longe, não é? É impressionante. Mesmo não é? a Como é que Bélgica, isto mesmo a aconteceu? Bélgica. Entraram 700 mil desde 2017. Como é que isto aconteceu em tão pouco tempo? Não é? Isto, Oh, é uma Dr. alteração, Costa. isto é uma alteração profunda no tecido económico, na pressão sobre os serviços públicos, sobre tudo, não é? Na vida dos previu bairros, isto, na ninguém vida dos antecipou bairros. isto, ninguém... Sobre os hospitais, sobre as escolas, sobre as comunicações, sobre tudo. Não é? E tem que ter efeitos depois sobre a criminalidade, Com porque há certeza. muita gente que, coitados, chegam cá, não sabem como é que hão de sobreviver, têm que arranjar meios de sobrevivência. Sendo depois tens gangues, não é? Também à volta Sim, disto, isso é não é? evidente. No Brasil em particular. Não, aliás, eu devo dizer uma coisa, que eu sei que já vou derivar aqui numa coisa. Eu no outro dia ouvi com, enfim, não sei se é absurdo ou se sou eu que enfim, estou maluco. Então, também é uma possibilidade. Também sempre há essa essa possibilidade. possibilidade. Não é de excluir, mas não é eu- de excluir essa excluir hipótese. essa ao hipótese. contrário de alguns pivôs, eu tomo as pastilhas de manhã. Mas quais são? Vá, não digas isso assim. Vá. Não meia, vá. Não. Aqueles que fazem 12 vezes a mesma pergunta. Agora, Estamos quase lá. há uma coisa que eu acho extraordinária, é que as pessoas não têm a noção da dimensão disto, e agora apareceram os empresários a dizerem que precisam de importar mais 100 mil pessoas para o setor do turismo e setores industriais. Ora, eu tenho a paciência, se estamos cá 1.600.000 pessoas, se calhar é melhor fazer uma triagem àqueles que cá estão e verem quais são os que podem ser canalizados para isso. Porque se vamos aportar ainda mais 100 mil e depois mais empresas da treta que vão arranjar negócios da treta, casas da treta e coisas que não existem e montar mais uma fileira de negócio, eu acho isso altamente preocupante. Comecemos por resolver o problema dos que cá estão, não é? Acho eu. Sim, com certeza. Aparentemente não temos um problema de desemprego, não é? Portanto, os números do desemprego não subiram de forma significativa. Temos um problema de habitação. Onde é que essa gente vive? Exatamente. Muitos deles Ou vivem que para seja, 20 e sim. 30 na mesma casa, não é? Aliás, alguém Em disse... armazéns Agora e o por aí fora, sim. ministro Sim, os da armazéns. Presidência anunciou, portanto, que o Governo vai pôr alguns limites ao número de pessoas a viver na mesma casa. Mas é preciso resolver depois o problema onde é que essas pessoas vão. Exato. Porque é uma coisa que ninguém previu. Então, se não há casas para ninguém, vão viver para onde? Não, Portanto, alguém tem que prever isso, não é? Tem que se arranjar sítios onde as pessoas possam viver. A Câmara de Lisboa tomou algumas iniciativas nisso, de dispor uma espécie de camaratas em alguns sítios da cidade. Mas esse é um problema que tem que ser resolvido. Há um ponto que tu tens razão, mas que foi tomada uma medida que é interessante, que é os empresários que queiram importar mão de obra são responsáveis pelo alojamento e responsabilizam-se tanto por eles, não é? Tanto pelas condições, portanto, por dar enquadramento. Isso aí já é, portanto, pelo menos É aí que eu tenho dúvidas. Pois, veremos se é assim, não é? Pois Vamos assim, vem a 100 mil e há 2 fiscais, como no Iru. Pois. Bom, agora ir abaixo é uma coisa, vos digo. Tive que ir abaixo, agora estamos a falar da Baixa de Lisboa. Baixa de Lisboa, Tive sim. que ir abaixo de Lisboa um destes dias, esta semana, aliás, e fiquei impressionado com aquilo. Enfim, é uma experiência. Eu vou lá muitas vezes. É uma experiência limite. É uma experiência limite. Eu que vivi ali naquela zona durante muitos anos, hoje em dia passo por ali e fico, não diria chocado, não é? Mas altamente preocupado com o que se está ali a passar. não é como se estivesses numa cidade É estrangeira. outra coisa, é outra realidade. Não, e depois é assim, há a capacidade da aculturação para, digamos, as pessoas que têm mais proximidade connosco, e há muita gente que quer vir para cá, gente dos PALOP, do Brasil, enfim, de todo o lado, e temos uma capacidade enorme de importar de pessoas que se adaptam muito rapidamente e até trazem alguma alegria à sociedade,
e importar culturas totalmente diferentes, eu acho que é mais complicado e nós não temos a preparação nesta altura mínima para isso. Não, a sociedade brasileira não estava preparada para receber 1,5 milhão de pessoas. Não 1,5 estava, milhão de ponto final. pessoas. E eu vou-vos O dar um impacto é exemplo. tremendo, não é? Aqui há tempos, isto é uma coisa pessoal, o Luís falou da ida à baixa, eu, como tenho esta farta cabeleira, vou pouco ao barbeiro, mas entre as vezes que fui, no outro dia fui tosqueado por a minha barbearia, que era do Sr. Miguel, que tinha 75 anos, desapareceu e estavam lá 4 cidadãos lindos estão para me cortar o cabelo. Portanto, eu não acredito que haja movimento para isso. Mas cortaram-te só o cabelo, Cortaram não houve problema nenhum. Sim, sim. Agora, também Sim, não não cortaram tiveste mais nada. também não tiveste discurso. Agora, há uma coisa é certa, quer dizer, eu tenho olhado para as barbearias e também estão a ser um fenómeno, não são bem como aquelas coisas de colar aos frigoríficos, mas é preciso estar atento. Bom, mas vocês já falámos aqui disso. Vocês sabem que muitas dessas lojas, não é? Sim. Barbearias, lojas de tratamento faciais. As barbearias não tinha estéticas. dado por isso. Não, mas tem ali na minha zona, há pelo menos duas. Portanto, apareceram de repente e não vejo lá ninguém. Portanto, ou vejo lá muito pouca gente. Tudo aquilo são fachadas. São fachadas de negócios, de outros negócios. De sim. negócios. Não. Bom, arrancaram os debates. Negócios, quer dizer, não estou a dizer que são negócios ilegais, são negócios de contratação. Contratação Para de justificar a pessoas, contratação. exatamente. Sim. Arrancaram os debates na segunda-feira, 7, com o Montenegro e Paulo Raimundo. O Pedro Nuno Santos já explicou que só governa se ganhar as eleições. Acho que ninguém acredita nesta declaração, digo eu. Mortágua diz que o Bloco de Esquerda está disponível para uma nova geringonça. O Pedro Nuno Santos prefere o voto útil no PS, como é evidente. Portanto, parece não haver entendimento prévio, pelo menos à esquerda. Mas as audiências da coisa parece que não florescem, não é? A CMTV teve mais audiência no dia do debate do Montenegro com o Paulo Raimundo, se bem que é preciso dizer a verdade, né? Nesse dia jogava o Sporting e o Braga. Com certeza. Portanto, Mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E esta semana jogou o Benfica no Porto também. Pois, mas isso também não Não parece. sei se sabem, não mas parece ontem nada. Era Uma coisa. só para... Não parece nada importante. Não sei, Contra o Tirsense. também não. era só. Não, eu estou a falar Porque é que não vamos falar de futebol? Isto não Estado vamos- Dragão. Não, isto não é problema de futebol. Atrás da bola. Para. Bom, Bom, mas ainda é cedo, não é? Para a semana teremos mais dados. Esta primeira semana as audiências não foram famosas, estão abaixo das eleições de há um ano. E dos debates, eu não vi todos, é quase impossível vê-los todos, mas dos debates que eu vi, sim, não se uma faria das mais coisas- nada. a sensação que se tira é o déjà vu, não é? Já vimos isto. Eles não estão a discutir nada de novo. Aliás, hoje alguém chamava a atenção, aliás, foi o público, não é? Tanto o diretor como o anterior diretor, chamavam a atenção para o facto de o mundo estar como nunca esteve nos últimos anos, com guerras e com uma guerra económica e tarifária, como não se via desde os anos 70 do século passado, com o Nixon, e isso não se discute. É como se vivêssemos numa ilha, como se vivêssemos num oásis, como se vivêssemos num outro mundo. A guerra comercial, um bocadinho escalada. estranho. E ao mesmo tempo, depois, lemos uma entrevista do Ferro Rodrigues hoje Sim, quinta-feira, sim. no Público, a defender o Bloco Central. É porque ele acha que isto estranho. vai correr mal, não é? Porque vai correr mal. Então, se vai correr mal, isto não é discutido. Sim, exatamente. Não é? Exato. Sim. O que tem que ser perguntado ao Luís Montenegro e ao Pedro Nuno Santos é se estão disponíveis para um Bloco Central, qualquer que seja quem ganhe as eleições. Portanto, tudo indica que aliás, uma parte da oposição interna do Partido Socialista, dos que Defende do Sérgio e do desagrado que tem com o Pedro Nuno Santos, é que eles, segundo o que parece, eles pensam que o Partido Socialista devia estar exatamente nessa rota, numa rota de fazer Uma rota alemã. uma rota alemã, um entendimento com o PSD, seja qual seja a forma de entendimento. Pode não ser do governativo, pode ser de incidência parlamentar, pode ser outra coisa qualquer. Mas isso efetivamente não está a ser discutido. Os debates, há uma coisa que é verdade, os debates é um bocado como os jogos de futebol, também as pessoas não têm paciência para estar a ver a segunda divisão, não é? Quer dizer, há debates que entre o LIVRE e o PAN, quer dizer, pelo amor de Deus, é difícil aguentar aquilo. O que eu acho mais extraordinário é duas coisas. Por um lado,
os comentários, porque são insuportáveis e são maiores que os debates, já tinha acontecido, mas também há algum complexo que existe dos jornalistas em avaliar. Por exemplo, no outro dia, o Ventura deu um ensaio de pancada no Homem do Livro, pá, como é que se chama? Sim, no Rui Tavares. O Rui Tavares. Foi um debate absolutamente demolidor, pois os comentadores da CNN conseguiram não foram todos, mas atribuir... não foram todos. O Calafate... O Calafate estava de fora, estava com aquela rapariga a Castelo Branco é que deu a vitória, é que teve a coragem de dar a vitória. Mas o Calafate também deu. Mas ele não estava propriamente naquele... Mas foi logo assim. Sim. Porque o resultado foi um 5-0, não é? Que já tinha sido no primeiro... Mas há uns pruridos. Há uns pruridos. Foi como os Estados Unidos, não é? Em relação ao Trump. Sim. Depois acabam por... O lado do bem estava sempre todo contra o Trump. Toda a gente era contra o Trump e depois viu-se o que deu. E há isso pesa. Por outro lado, eu acho que... Mas se não é para discutir as questões centrais, como sejam a escalada comercial, portanto, a guerra comercial, a questão da habitação, a questão da como é que tu resolves o problema da segurança, sem retirar nos benefícios sociais, se não é para discutir isso, para que é que servem os debates? Não, mas Rui... Para que é que servem? Não, mas Rui, a manchete de hoje do Correio da Manhã era sobre o aumento do preço do borrego, que é uma coisa que preocupa... Borrego e o cabrito, não foi só o borrego. Também na altura da Páscoa, não te esqueças. Pois é isso, não, mas eu estava a dizer... O tema mais discutido dos Estados Unidos não são as tarifas, são os ovos, por causa da Páscoa. E está certo. Agora, é assim, vê-se pela manchete do Correio da Manhã, que é um jornal muito intuitivo e percebe o que está na cabeça das pessoas. Há um modo das festas religiosas que os portugueses sentem, e há, a seguir, dois modos, Abril e Maio, 25 de Abril e 1º de Maio. Eu penso que, verdadeiramente, as pessoas só vão meter a cabeça na campanha a partir do dia 5 ou 6 de Maio, que será a semana, digamos, da rentrée, desta rentrée, não é? O resto, até lá, estão a falar para o boneco. Bom, mas o ponto é que temos uma guerra comercial aí, exato, sim. em pausa agora durante 90 dias, não é totalmente em pausa. Não, sim, uma parte com a China mantém-se, não é? Sim. Mas 125%. E essa é a parte mais grave desta guerra. Entre anunciar a medida e chegar o navio com os contentores passam 2 meses, não é? Não, e de qualquer forma as taxas aumentaram. Mas ele não repõe a situação que havia antes. Portanto, agora, a taxa média dos Estados Unidos passou a ser 10%. Só para termos uma ideia, antes de tudo isto começar, a taxa média dos Estados Unidos era 3%. Só aí tens mais 7% que estão a aplicar. Exato. Bom, 7% não, mais 7 pontos. Portanto, em relação entretanto, o governo, e estamos a caminhar rapidamente para os grandes enigmas, o governo chamou as associações empresariais, que me pareceu um bom sinal, para discutir a questão do impacto das taxas de Trump, mesmo apesar da pausa, mesmo que também não se sabia, mas mesmo apesar da pausa, chamou-os para discutir, e isso pareceu-me sensato, não é? Muito sensato. Sim, faz sentido te preparar minimamente e ter uma ideia do que se possa fazer. O Luís Marques é muito mais especializado nessas matérias do que eu, mas há uma coisa que registei como leigo absoluto, é que há qualquer coisa que se passa numa certa embalagem com o Banco de Fomento. Portanto, finalmente, aquilo existe há 8 anos, servia só para ganharem um balúrdio, mas agora, pelos vistos, pode ser um ativo, dinâmico para a sociedade, para a economia. E eu fico satisfeito de ver que o Governo, pelo menos, está atento a essas... Mas, objetivamente, ninguém sabe o que é que há para fazer. A Espanha fez isso logo também, não é? O Banco de Fomento, só porque chama esta atenção para isso, tem agora uma nova direção. O novo CEO, que eu não conhecia, só conhecia de nome, ver uma outra referência, parece uma pessoa, portanto, uma ativa e com uma boa capacidade de atuar. Portanto, e para já a primeira indicação que há é que o Banco de Fomento entrou neste negócio da Auto Europa. O Banco de Fomento garantiu uma parte dos apoios, portanto, para ganharmos a fábrica, portanto, o novo carro elétrico, portanto, que vai ser produzido da Auto Europa. E se for assim, sendo assim,
esse é o bom caminho, é para isso que o Banco de Fomento existe, é isso que ele tem que fazer, apoiar Bom, esse tipo de nós teremos a oportunidade de voltar aqui a este tema, certamente. Não queria deixar de recolher uma palavra vossa sobre a possibilidade que começa a ganhar forma de Paulo Portas a entrar na corrida a Belém. Sim, é uma notícia que apareceu há dias. Aqui, uma vez, eu penso que o Luís Marcos já tinha falado nisso aqui. Já tinha falado nisso, sim, admitido isso long time ago, portanto ele está Epá, bem informado. isso jornalismo é jornalismo. Exatamente. Quem sabe, sabe. Os jornalistas são sempre jornalistas e os jornalistas depois havia um programa, quem sabe, não é? Mas é uma possibilidade interessante do ponto de vista, digamos, da conquista de um espaço à direita que pode colmatar, digamos, o avanço do pseudo-candidato Almirante, e portanto eu acho que é capaz de ser, não sei se isso vai para a frente, acho que o Paulo Portas terá muita dificuldade por todas as dificuldades e mais uma, é um homem que é administrador da moto em Gil, mas há um debate que eu gostava de ouvir. Mas eu não sei se é o momento, não é? Não sei, eu gostava de ouvir o debate sobre os submarinos, entre os dois, na ótica do utilizador e na ótica do comprador. Estás a insinuar o quê? Que há algum problema? Não, estou só a lembrar-me de notícias que houve aí e tal. E um é utilizador e o outro estava na base da decisão do fornecimento, não é? Bom, temos que agradecer às pessoas o facto de hoje esta emissão no FM, domingo, ter começado mais tarde, e o facto das pessoas terem tido a resistência de ficar por esse lado. Que é notável. Estamos a chegar praticamente ao fim, já a seguir os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Eu posso começar eu. Aqui há umas semanas, já largas, chamei a atenção para o facto dos líderes, dos dirigentes europeus, parece que viverem noutro mundo. Na altura, era o facto era um aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, e a imagem da chegada dos dirigentes europeus à Polónia, desculpa, tanto a Kiev, era como se fossem para uma festa, uma rave. Riam-se. Riam-se. Enfim, eu não tenho que ir a chorar, naturalmente, mas há alguma circunspeção que se exige nos momentos solenes, e aquele era um momento solene. Agora, este chama a atenção disto porquê? Porque saiu agora um livro na Alemanha de um indivíduo chamado, um jovem, Ole Neumann, espero estar a dizer bem o nome, rapaz de 27 anos, que escreveu um libelo contra o rearmamento da Europa, que está a ter um grande sucesso. E o livro chama-se Porque Nunca Lutarei pelo Meu País, onde ele defende que prefere menos liberdade a estar morto. Isto significa que há uma parte da juventude europeia que acha que os próximos tempos vão ser tempos que não vão exigir esforço, nem dor, que tudo vai continuar como temos vivido nos últimos anos. E isso não vai ser assim. E eu temo que se os líderes, os dirigentes europeus continuarem nesta ilusão de que podemos enfrentar a guerra na Ucrânia e o rearmamento e as tarifas do Trump e as loucuras do Trump sem nenhum tipo de consequências para o nosso modo de vida, acho que estão a prestar um mau serviço. E o meu enigma é porque é que eles continuam a fazer isso. É um grande enigma esse. Bom, em resultado das medidas de supervisão adotadas, as instituições devolveram cerca de 22 milhões de euros aos clientes bancários relativos a comissões e juros indevidamente cobrados, diz o relatório de supervisão comportamental do Banco de Portugal. Dentre todas, a mais mal comportada é uma instituição que sozinha teve de devolver mais de 15 milhões de euros. De que banco se trata? O relatório não revela. Em casos destes, de pesado desrespeito pelas regras e pelos clientes, o Banco Central não deveria identificar o malfeitor? Era desejável, no mínimo. Com certeza. Até porque suspeito quem seja. Toda a Já gente agora, só uma nota. Em 2024, os lucros da banca, que foram estratosféricos, como sabemos, 50% dos lucros da banca foram comissões. Comissões e ou serviços prestados.
O que é uma vergonha. Que é uma vergonha. O meu enigma é até quando é que os lisboetas vão ver crescer a influência e o poder da EML. Porque a EML agora já está transformada numa espécie de subsidiária de uma polícia subsidiária, que é a Polícia Municipal, que pouco serve. Tem agora uma subsidiária, que é a EML, que financia a Polícia Municipal e que fiscaliza os TVDEs e que fiscaliza os tuk-tuks. E, portanto, Isso não é a Polícia Municipal? Não, agora é a EML. A EML faz é a isso. EML. E tem lembretas, e tem carros, e tem tudo. E, portanto, nós temos uma capacidade extraordinária de multiplicar polícias. Sim, claro, para claro. E, portanto, eu tenho pena de não poder prender ninguém e de multar. Não tenho. Devíamos poder, não achas, Luís? Também nos podiam. É antigo Era uma boa- jornalista, era uma boa ideia. também pode passar a sua Temos que deixar aqui, contra-ordenaçãozinha. uma palavra. Bem, tinha várias pessoas aqui. Se calhar, Temos que agora deixar me lembraste aqui- disso, temos que deixar aqui- Temos que deixar aqui uma palavra ao Aurélio Pereira. Sim, Morreu sim. Aurélio Pereira, o senhor formação do futebol do Sporting e do futebol português, responsável pela descoberta de grandes talentos, Ronaldo, Figo, Futre, Quaresma, sei lá, são muitos. O Record publicou na primeira página ontem, quarta-feira, uma foto do Aurélio com a citação de uma declaração dele àquele jornal. O melhor olheiro do mundo é São Tomé. Ver para crer. Uma grande frase. Que acho uma grande Eu cresci frase. sportinguista a admirar o Aurélio Pereira. Paz à sua alma. Uma grande figura, sem dúvida. Muito bem, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Max e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Lara Castro. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, 2 a 15 dias e sempre que quiser ao alcance de um clique. Até para a semana e boa Páscoa.